Boa tarde! Vamos lá? Sexta, no clima do Natal, na aula de História, página 59. A gente vai continuar estudando os povos que formaram o povo brasileiro, né? Os europeus, a gente já viu, a gente revisou semana passada, e hoje a gente vai ver os indígenas, os índios que já viviam aqui no Brasil quando os europeus chegaram para explorar as terras brasileiras, quando eles descobriram, entre parênteses, entre aspas, o Brasil. Então vamos lá? Página 59. Indígenas. Quando os europeus chegaram às terras brasileiras à procura de riquezas, os indígenas já habitavam aqui e foram expulsos. Os indígenas viviam em aldeias. Suas casas eram construídas com madeira, cipós e folhas e eram chamadas de ocas. Então, as casas dos índios eram chamadas de ocas e elas eram construídas com materiais da natureza, cipós, com madeira, com palha, com vários elementos da natureza. Eles montavam lá a casa para se abrigar da chuva. Temos como herança dos indígenas diversas palavras que fazem parte do nosso vocabulário. E comidas também. Farinha de mandioca, frutas e peixes, músicas, danças e contos de tradição oral que são voltadas para a literatura. Contos de tradição oral são aquelas histórias que são passadas de geração em geração, que a minha bisavó contou para minha avó, que contou para minha mãe, que contou para mim, que eu vou contar para os meus filhos. Então, assim, a gente não sabe quem inventou a história, mas ela vai passando de geração em geração, oralmente, certo? Aí vocês estão vendo aí a imagem, né, de um índio, e embaixo diz o seguinte: o líder dos indígenas é o cacique. Então, o chefe da tribo indígena é o cacique, que em geral é o guerreiro muito respeitado pela tribo. É como se ele fosse o presidente do país. Ele é o cacique da tribo. A religião dos indígenas está relacionada ao xamanismo e um conjunto de manifestações, ritos e práticas centralizado na figura do xamã. Os índios, eles são muito ligados à natureza, então muitos dos deuses, muitas das coisas que eles acreditam ser deuses, são os elementos da natureza. O sol, a lua, a água. Então, assim, o xamã, ele é um homem, né, um índio, que eles acreditam que tem essa ligação mais forte com esses deuses. Com o sol, com a lua, com os deuses da natureza, o deus da caça, o deus da chuva. Então, o xamã, que também pode ser chamado de pajé, é o líder espiritual da tribo. Ele é que é responsável é como se fosse o pastor da tribo, o padre da tribo. É ele que cuida desse lado religioso, espiritual da tribo. Pois acreditam que eles têm o poder para intermediar a realidade e a dimensão sobrenatural, tá vendo? Como se ele fosse uma ligação entre os índios e os deuses deles. Além disso, os indígenas acreditam nos poderes mágicos e curativos do pajé. Então, o pajé, ele pode ser, a gente pode comparar ele, para entender melhor, com o pastor, com o padre, mas também a gente pode comparar ele com um médico, porque ele também é responsável por curar os índios na tribo. Se alguém está doente, vai lá no pajé, porque ou ele vai curar acreditando que é algo que os deuses vão curar, ou ele vai procurar uma erva, alguma planta que vai curar o índio também. Então, o pajé, ele tanto é líder espiritual, quanto é o médico, entre aspas, da tribo. Curiosidade. A peteca é um brinquedo que os indígenas fabricam com palha de milho. A brincadeira consiste em bater com a palma da mão na parte de baixo da peteca, passando-a para outra criança sem deixá-la cair no chão. Vocês já brincaram de peteca? Então, a gente joga, ó, da palma da mão para a outra sem deixar cair no chão, certo? Página 60, vamos lá. Encontre e pinte os indígenas na imagem abaixo. Você vai procurar os índios que estão escondidos aí nessa imagem e vai pintar eles da cor que você quiser, da cor que você achar, colorido, de uma cor só, certo? No primeiro você vai procurar os índios que estão escondidos. No segundo,
Procure no diagrama as palavras do quadro e depois as escrevas no espaço abaixo. Então, no quadro, esse quadro roxinho aí tem canjica, abacaxi, catapora, pitanga, mandioca e pipoca. Todas essas palavras são palavras que a gente utiliza no nosso vocabulário e que têm origem do povo indígena. São palavras indígenas que a gente adotou no vocabulário do português brasileiro, do português do Brasil. Certo? Então, vocês vão procurar essas palavras aí nesse caça-palavra e vão escrevê-las nas linhas embaixo. Certo? Cada linha é uma palavra. Terceiro, observe e circule dentre as pessoas da tribo abaixo o cacique e o pajé. Então, vocês vão observar aí quem está aparecendo, que é um guerreiro forte, que resolve os problemas da tribo, que cuida da tribo, e quem é que está aparecendo, que é o médico e o líder espiritual da tribo. O cacique é o guerreiro forte, que é responsável pela tribo, e o pajé é o líder espiritual e o médico, o curandeiro da tribo, e o pajé. Certo? Então, vocês vão realizar a atividade também da página 62, certo? Que é a quarta questão, 61, que é a quarta questão. Tem um texto aí da tribo Funiô, certo? Vocês sabiam que tem a tribo Funiô aqui em Pernambuco? Que pertinho da gente tem ainda alguns indígenas da tribo Funiô. E da página 62, a quinta questão. Na próxima aula, nós vamos ver os africanos, o povo africano, certo? Então, vocês vão fazer a questão 4 e a questão 5 como tarefa do lar, certo? Um excelente final de semana para vocês. Descansem, divirtam-se, se cuidem. Beijão.